dinâmica, a gente tem esses cartõezinhos. E nesse cartão, você vai escrever algo para alguém. Aqueles que são casados, né, escrevam algo para seus respectivos pares, namorados também. E se você não tem ninguém, você vai escrever para algum amigo, para alguém que você gosta, que seja seu amigo e tudo mais. E se você não quiser escrever isso também, você pode escrever algo relacionado à temática que a gente vai abordar agora, que você aprendeu, ou algum insight que você teve durante a programação. Então, isso aqui vai rodar durante toda a nossa programação. E aí você vai estar livre para anotar, para escrever alguma coisa. E no final, no refrigério, a gente vai ler esses cartãozinhos, tá bom? Não precisa identificar isso aí, tá? Não precisa escrever, só escreva para quem é, mas não precisa colocar teu nome. A segunda dinâmica, ela é uma nova dinâmica que vai entrar nas nossas reuniões, que é o que vocês estão vendo aqui, né? O MP Talks. O que é o MP Talks? Pode projetar para mim? Vai ser um momento realmente de entrevistas, onde a gente vai escolher uma das pessoas, um dos membros da nossa UMP, para a gente conversar, para a gente se conhecer, para vocês, né, se conhecerem, para nós, como diretoria, conhecermos, né, vocês e sabermos um pouquinho mais de vocês. E essa dinâmica ela vai sempre mudar. Os entrevistadores vão mudar, então vão ser cada pessoa da nossa diretoria vai ter a oportunidade de entrevistar alguém e toda reunião a gente vai chamar alguém para estar aqui com a gente. A primeira entrevistadora, né, do dia, da noite, no caso, é a nossa irmã, Gabriela. Linda, maravilhosa. Vem aqui à frente, por favor. Palmas para a Gabriela. Então, a dinâmica vai ser bem diferente. A gente vai realmente conhecer a pessoa que vai ser entrevistada. Então, a Gabi eu vou deixar com ela agora. Ela vai ser a nossa anfitriã. E ela vai apresentar quem vai ser a primeira pessoa a ser entrevistada. E a gente tem aqui, ó, como vocês podem ver, toda reunião vai ter isso, tá? A gente vai perguntar para vocês o que vocês gostam de tomar, café, chá, refri, enfim. A gente vai dar um jeito de trazer isso para vocês e vocês vão ter a oportunidade de comer enquanto vocês conversam, tá bom? Boa noite, gente. Ei, João Vitor, pode pôr a nossa vinheta aí, por favor, por gentileza? A gente tem uma vinheta. Não, mentira, essa é uma música. Nesse ritmo, nosso entrevistado de hoje, que é o nosso irmão Arthur Lobo. Palmas para ele, por favor, pessoal. É quase um vereador da Cidade Nova. Seja bem-vindo. Pode se sentar aqui. Mais ou menos, estou nervoso. Boa noite. Boa noite Então, a todos. Olha, Alegria incomensurável, de alegre, de bom de estar aqui. Então, olha, como o nosso convidado pediu anteriormente, né, mais cedo, nós servimos aqui um café para ele com biscoitos. Só não vá comer muito, irmão, porque a gula também é pecado. Então vamos lá. Tá bom. A gente vai começar. Tem, menina. Olha. Esse pessoal da produção é terrível. Não. Ei, mana, como é que liga isso mesmo? Já me esqueci, olha. Tem café não aqui, é meu. sim.
Não, tem café, tá bom, fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Heloísa. Então, eu tô clicando. Acabou a bateria. Me ajuda aqui, produção. Mas então, Arthur, vamos lá começar com a nossa entrevista. Vala já meteu 15 bolachas na boca, menino. Bora lá, começar a nossa entrevista falando o seu nome e a sua idade pra gente. Engula, por gentileza. Não deveria ter comido, não. Vamos desistir desse negócio de comer, viu? Boa noite. Obrigada, amiga. Bom, meu nome é Elder Arthur Santana Lobo Silva. Fiz 20 anos Olha. semana passada. Sim, E é isso. muito bem. E qual a sua profissão atualmente, Arthur? Bom, eu acho que a maioria de vocês tem a mesma profissão que eu. Sou estudante. Certo. É uma profissão, né? Sim, é a profissão. Sou Mas você estudante. está cursando o que na faculdade? Certo. Eu faço engenharia elétrica na Universidade Federal do Pará. Eu tô entre o primeiro e o quarto semestre. Tô Certo. por ali. No início ainda, no início, né? Matérias iniciais. Então, agora a gente vai para uma parte mais crente, tá? Opa. Porque aqui a gente está na igreja, Amém. tá bom? Só lembrando, irmão. Então, quando iniciou a sua caminhada com Cristo, Arthur? Olha aí, Vamos esperar. chegando novas pessoas para conhecer você. Hã? Chegando novas pessoas para conhecer você. Amém. Vai lá. Quando iniciou a sua caminhada com Cristo? Então, eu nasci na igreja, né? Opa. Deixa pra trás. Então, eu nasci na igreja, quer dizer, eu nasci no hospital, mas eu sempre eu nasci numa família evangélica, assim, digamos. Depois se tornou 100%, mas eu nasci na igreja e sempre aqui na Presbiteriana, na Cidade Nova, na Igreja do Pastoral. E tem sido assim a minha vida. Eu nasci aqui, cresci aqui, amadureci na fé, me converti aqui. Eu acho que como uma boa pessoa que nasce na igreja, a gente não tem muita certeza do dia que a gente se converteu de fato. É um processo, né? Não tem um dia, ó, aconteceu isso e eu me converti. Mas hoje eu tenho certeza disso. Tenho certeza da minha salvação. Assim como eu espero que cada um de vocês tenha. E tem sido assim a minha caminhada na fé desde o dia que eu nasci. Certo. Então eu já vou até pular outra pergunta, que era como Opa. você conheceu a igreja, né? Então essa aí tu já acabou respondendo pra gente. Eu nasci. Mas e a UMP? Certo. Então, É essa a pergunta. Hã? E a UMP? e a UMP? É. Ah, veio junto com a igreja, né? Que bom, interessante. E você trabalha na igreja? O que que você faz dentro da UMP? Opa. Importante, fica Bora a lá. dica, trabalhar na UMP, Então. tá? Então, como um bom membro da igreja, eu nasci aqui, frequentei a UPA e vim para uma cidade. E eu tive a oportunidade, o prazer, né? Porque isso é uma coisa boa, de estar servindo na diretoria. Eu sirvo na diretoria da mocidade desde o meu primeiro ano, desde que estou no meu segundo ano de diretoria. Fora isso, na igreja, eu sirvo no louvor. Eu sou baterista, né? Tento ser. Olha o que Deus faz na vida da gente, né? E eu estou trabalhando nessa. É a área que eu mais trabalho. Eu trabalho na área de liderança, na diretoria e na parte do som, do louvor, que é só o que eu sei fazer também. Certo, mas faz muito Sei bem, fazer irmão, bem. amém. Tem que escolher uma coisa para ser bom, né? Certo. E o que tu faz no teu tempo livre? Olha lá o que você vai responder, Olha. irmão. Não, tô brincando, fica à vontade. No meu tempo livre. Então, eu sou universitário, né? Isso. Então, o meu tempo livre é muito precioso para dormir. Também, né? Tem que fazer outras coisas, tem que estudar, ler a Bíblia, amém. Mas eu não tenho tempo livre, né, direito, né? Esse que é o problema. Mas aquilo que me resta, Ler a eu Bíblia. tenho que ler a Bíblia, fazer a devocional. Devocional. Mas isso eu não considero isso um tempo livre. Isso. Já Não é tem faz... que ser um tempo livre, né? Tem que Isso. fazer parte da diária, do dia, né? Meu irmão. Então eu tiro essa parte de tempo livre porque isso não tem que ser tempo livre. Isso, tá Tem que ótimo, ser- entendi. Tem que fazer parte do cronograma do dia, né? Uhum. Então, me justificando já, falando, não vai ler a Bíblia no tempo livre. Não, eu durmo no tempo livre.
Mas eu também tiro tempo para estudar, para lazer mesmo. Levando em consideração que o estudo da palavra, o tempo com Deus é um tempo É brincadeira, não separado precisa já. ficar se justificando, não. Olha aí, agora tu vai contar uma coisa que a gente não sabe sobre ti, uma coisa nova, assim. Que nem a Ilen sabe sobre ti, assim. Rapaz, Agora eu que. tem uma coisa que ninguém sabe. Eita. Eu sou adotado. Era naquela hora que. Rapaz, Pela ratinho, cruz ó, de Cristo. ratinho. Sobre mim. Rapaz, eu sou um livro aberto. É, né? Que ninguém sabe sobre mim. Não sei o que ninguém sabe sobre mim. Eu. É. Algo estranho que são. Aí tem muita A coisa. plateia quer saber. Eu tenho muitos tiques. Tipo. Eu tenho um tique de ficar ajeitando óculos. De vez em quando. Ah, mas isso aí Mas ninguém quer isso saber. todo mundo sabe, né? Todo mundo vê. Eu Essa fico- aí ninguém tá com vontade de saber. É. Ah, Uma coisa estranha que tu hoje come. em dia. Estranho que eu como? Isso aqui, café gelado, gente. Ele toma café gelado. Não, peraí. Você tem um. Peraí. Eu me perguntaram o que eu queria tomar. Eu falei, café. Só que eu não gosto de café quente. Não, tá, uma Aí outra colocaram coisa. café na geladeira. Mas tá bom, tá gostoso. Eu falei que eu só não gosto de Tá café reclamando quente. do meu café, Eu gosto de café produção. morno. Não, que eu toco bateria, né? Todo mundo sabe. Mas eu já toquei violão e teclado. Olha, não sabia. Vocês sabiam, gente? Sabia? Olha, uma coisa, eu já toquei violão e já toquei teclado. Não lembro de nada. Mas eu já toquei. Bem Entendi. até. Foi bom, foi bom. Tá, então agora, depois dessas perguntas mais longas, a gente vai fazer um bate-bola. Opa. Quem aqui já viu De Frente com Gabi, sabe, né, que a minha... Tô com medo. Ela faz um bate-bola. Então a gente vai fazer assim, vou falar uma coisa e tu vai ter que responder na hora, tá? Bora lá. Respira. Pensa aí. Olha lá. Não, tô brincando. Pode falar, seja sincero. Vamos lá. Um filme ou série. Toy Story. Uma comida. Estrogonofe. De carne. Um hobby. A música. Ora, isso aí não é Uma difícil. banda ou cantor. Eu acho que essa é a pergunta mais fácil. Fale. O Vinícius sabe responder. Aí, roupa nova. Roupa Roupa muito nova. bom, muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Um sonho. Sonho. Um sonho assim. Tipo. Ó. Ou Um sonho. que eu É rápido, viu, mano? É Rápido. bote-bola. Um sonho. me casar. Ih, rapaz, meu Deus. Não, esse pessoal do sonho. Aí, muito obrigada. Um livro, sem ser a Bíblia, que a gente Aí- já quer considerar aí- que você aí tu me lê, quebra. que é o seu preferido, Eu mas só um... leio a Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster. Oh, meu pai. Pastor Herói não tá aqui não, meu amigo. Se tranquilize. Um livro. Eu sou muito ruim de leitura. Mas. Se bate bola com ele não tá Não funcionando, tá né? funcionando, né? A pessoa demora 15 anos Deus pra é me soberano responder. na W Pink. Muito Pronto, bom, muito bom, muito assim. bom, muito bom. Uma qualidade. São tantas. Eu não fico mal-humorado nunca. Não fico. Nem quando eu acordo. Ei, não. Ninguém Tu nunca me viu acreditou? mal-humorado. Ninguém nunca me viu Tá mal-humorado. bom. Um defeito. Já me viu mal-humorado? Ei, mano, tá Não. bom. Estressado já. Mal-humorado. Um defeito. Um defeito? É. Nenhum. Ah, tá Eu- difícil entrevistar essa pessoa. Eu não. Eu tenho. Eu sou perfeito, Eu tenho dificuldades de achar um com, defeito. com limites. Eu não sei respeitar. Tipo, eu sou muito brincalhão e tal. Da outra aí eu não pessoa. sei dar um limite. Eu entendo. Uma palavra que te define pra finalizar aí. Mais Rapaz. 3 anos. Uma palavra que me define pra finalizar. Que te define, é. Lindo. Não. Lindo, lindo, Ah, lindo. não. Não, uma palavra que me define. É... Humildade, eu acho que é muito boa, realmente.
Uma palavra que. Isso é difícil. Uma palavra que me define é difícil. Bora, meu Eu amigo. me defino de 5, tudo pior. 4. Pior? Essa é a palavra? Não, não. Eu sou Indeciso. indeciso. Não, não sou indeciso. Sou. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Esse foi o nosso. Importante. E é isso. Passo a palavra para a Luísa. E vocês já se preparem, porque vocês podem ser os próximos entrevistadores e entrevistados, quem sabe, né? Valeu, Arthur. Gente, agora nós vamos passar pelo momento mais importante, né, da nossa noite, que é o nosso bate-papo. Eu queria chamar aqui à frente as pessoas que estarão conosco, né, nos ajudando, compartilhando um pouquinho sobre essa temática. E a gente quis abordar, né, dois lados, né? O lado de você que é solteiro ainda, né, que ainda não encontrou alguém, né, alguma cara metade, e você que já está namorando ou que já é casado ou está noivo. Então, a primeira convidada é aquela que vai falar sobre essa perspectiva do solteiro, né? Que é a nossa irmã Lídia Cardoso. Pode sentar aí, Lídia. E os que vão falar sobre casais, né? Sobre o namoro, o casamento, mais especificamente, são os nossos conselheiros da UMP. Uma salva de palmas para o Felipe e para a Juliana. Estarão aqui conosco. Pode juntar aqui, ó. Lívia, pode sentar mais para cá, se tu quiser arredar mais um pouquinho para cá. A gente quis que fosse assim mesmo, para não ficar tão, né, tipo, os bancos e tudo mais. Então, podem se aproximar, gente. E aí, gente, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar essa dinâmica, tá? A gente vai ter um momento, né? Cada um vai ter oportunidade, né? A Lídia e o casal, né? O Felipe e a Juliana vão expor, né, algo sobre essa temática pra gente. E nesse momento a gente vai ouvir. Então, se vocês tiverem durante esse momento, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês guardam. E aí, depois que eles tiverem a oportunidade de falar, no final a gente vai abrir para as perguntas, né? A gente mandou o formulário lá no grupo da UMP. Vamos fazer as perguntas do formulário, mas não foram muitas. Então, eu acredito que vai ser ao vivo e a cores. Vai ser ao vivo e a cores as perguntas. Então, se vocês tiverem dúvidas, guardem, que no final a gente vai abrir para as perguntas e a gente vai conversar um pouquinho baseado nessas perguntas, tá bom? Então, primeiro, eu queria que a Lídia, né, começasse. Você pode falar, Lídia, aquilo que você preparou pra gente. E depois a Ju e o Felipe podem tomar a palavra, tá bom? Desculpa, gente. Antes, vamos só orar rapidão. É que a gente atrasou um pouquinho, mas vamos lá. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque estamos aqui. Obrigada por esse momento, Senhor. Nos ajuda, Pai, a entender, a compreender essas coisas. Abençoa também a Lídia, a Juliana e o Felipe, Senhor, que Tu possas usá-los, Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor, para nos instruir também e
ser conosco, Senhor, durante esse dia. É no nome do teu filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Pode ir, Lídia. Agora abençoada. Bem, tá bom. Boa noite, para quem não me conhece, eu sou a Lídia. Quando a Lu me convidou para falar, eu fiquei pensando, né, o que eu poderia falar, porque é tanta coisa que o Senhor tem me ensinado. E aí eu separei 4 lições práticas que o Senhor tem me ensinado durante esse momento de solteirice, né? E nós vamos começar pela primeira lição, que é que nós precisamos tomar cuidado com os ídolos do coração, né? Tem um caminho que é o caminho do equilíbrio, mas desse caminho a gente, infelizmente, por sermos pecadores, a gente pode cair ou para a direita ou para a esquerda. E o caminho da direita é a supervalorização do casamento, né? E essa supervalorização do casamento pode trazer alguns erros muito práticos para a gente, como, por exemplo, é o objetivo principal e único da vida da pessoa ser casada. E isso faz com que a pessoa fique tão desesperada para ter um casamento que só ora por isso. E quem sabe, talvez, esse até seja o motivo de a oração ainda não ter sido respondida, né? Como se fosse tudo na nossa vida tivesse esse objetivo. Eu preciso me casar para ser feliz, eu preciso me casar para ser completa. E não é assim. O casamento, ele não é o fim, ele é um meio, né? E é um dos meios do qual a gente pode glorificar a Deus. Não é o único, né? Por quê? Qual é o fim principal do homem? No prévio catecismo. Glorificar a Deus e gozar do coração. Exatamente. Então, não é o casamento, é gozar a Deus. E o segundo ponto também é me sentirei completo ou completa no casamento. E, na verdade, a única pessoa que pode fazer isso é Cristo, né? Em tudo que esse mundo oferece para a gente, só Cristo pode nos dar uma plena satisfação, um pleno sentimento de completude, né? E não é o casamento que vai fazer isso. Eu vejo, às vezes, assim, algumas piadas no meio cristão dizendo assim, eu preferiria que Jesus viesse depois que eu casasse, né? Então, quando eu vejo esse tipo de piada, eu fico me perguntando assim, poxa, a pessoa está preferindo o casamento do que a segunda vinda de Cristo. Então, tem algo muito errado aí que não está certo, né? E que é preciso ser revisado em relação a isso. O outro também é o desespero para casar, né? Que eu tenho percebido, às vezes, assim, no meio cristão, uma vontade tão louca de casar que, às vezes, a pessoa acaba até se casando com pessoas erradas, né? Acaba se casando com descrentes e se casando mesmo com pessoas que não têm a mesma espiritualidade, não compartilham a mesma fé. E aí isso é muito comum, infelizmente, né? Porque não é essa a vontade de Deus, né? Na vontade revelada de Deus, o Senhor está falando para a gente casar com pessoas da mesma fé, que compartilhem os mesmos valores. Aí isso pode acontecer também, por exemplo, com mulheres que têm mais de 30 anos, tem a questão da idade biológica, e falar assim, poxa, mas eu queria ser mãe, né? E aí o tempo está esgotando e tudo mais, e acaba por desespero também se casar. Quando coloca muita confiança nessas coisas e faz o casamento um ídolo no coração, isso não se torna benéfico, né? Isso pode acontecer também por causa da pressão da igreja, pressão da família ou mesmo da sociedade. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente pode estar sendo pressionados, né? E o solteiro pode estar sendo visto como um problema a ser tratado, né? E como se ele tivesse estagnado na vida também. Parece que nada está acontecendo para ele e a gente tem que ir lá e tem que falar, puxa, mas não tem nenhum namoradinho mesmo, né? Não tem nenhum rapaz ou nenhuma moça lá na igreja de vocês. E a gente acaba se sentindo pressionado por isso também, né? É algo que a igreja pode também ficar mais atenta em relação a isso. E tem a questão também de um outro erro de não ser realista, né? Se iludir tanto, poxa, casamento é uma coisa tão legal, que quando eu entrar nele eu vou ser super feliz. E aí, quando chega no casamento, vê que a pessoa que você casou também é pecadora e também erra, né? Então, você precisa ser muito realista, muito pé no chão também em relação a isso. Esperar, sim, uma pessoa que procure santificação, procure ser mais crente, mas ter em mente isso também, que ela vai vir com defeitos também, né? E aí, gente, tem uma coisa também em relação à alma gêmea que eu queria falar com vocês.
Eu queria perguntar para vocês se vocês acham que realmente existe uma alma gêmea, uma cara metade, metade da laranja. E eu vou responder para vocês que não, não existe. Né? Deus planejou, realmente tem a vontade dele, que ele planejou, por exemplo, Juliana e Felipe, né? Dentro da sua vontade não revelada. Mas nós temos a liberdade e a responsabilidade humana de escolher o nosso cônjuge. Né? Então, por exemplo, o que o Senhor exige da gente? Que nós casemos com alguém que compartilhe a mesma fé. Mas, Lídia, como assim não existe alma gêmea? Vamos pensar, então, nos viúvos, por exemplo, que perderam alguém e aí se casam pela segunda vez. Então, quer dizer que a segunda pessoa com quem ele casou não é sua alma gêmea também? Né? Então, é algo que a gente deve pensar também. E aí, gente, esse é o lado direito, né, do caminho. Mas tem um lado esquerdo também. O lado esquerdo é a supervalorização da independência e da autonomia. Né? E isso serve, assim, por causa de duas coisas. Acontece por causa de duas coisas. O medo e o egoísmo. Primeiro, o medo de perder o status. Né? Eu vou ter que gastar dinheiro com a família. A gente sabe que família gasta dinheiro, né? E também a questão da liberdade. Né? Então, eu não vou ter mais aquela liberdade para poder passear, para poder viajar. E isso pode fazer com que essa pessoa se sinta muito ansiosa a ponto de não querer casar por causa disso. E esse medo leva ao egoísmo. Né? Qual é o egoísmo? É de ter que dar satisfação. Eu não quero dar satisfação da minha vida, eu não quero, sei lá, ter que ficar o tempo todo falando da minha vida para outra pessoa. Então, esse medo e egoísmo faz com que elas não se casem. E isso já é pecaminoso. Né? Então, já é o outro lado desse caminho que a gente precisa evitar. Sem contar que essa pessoa vai estar se expondo ao perigo, ao perigo da tentação, né? Porque ela não tem o dom do celibato. Então, ela vai estar se expondo, não casando, procrastinando e até mesmo pecando nessa área, né? É bom ter em mente, gente, que eu escrevi aqui, que o casamento ele é algo terreno, passageiro, do lado de cá da eternidade e ele é transitório. Né? Lá no céu, ninguém vai casar e nem pedir em casamento ninguém. Então, a solteirice ela é uma forma também de testemunhar uma condição futura, né? Como nós seremos lá no céu. Eu vou falar mais um pouco disso lá para frente, tá? Então, Lídia, tu falou do lado direito e tu falou do lado esquerdo, né? Mas e aí, qual é o caminho do equilíbrio? É ter plenitude em Cristo, gente. E a gente só vai ter plenitude em Cristo se a gente não for passivo nesse momento e for ativo, procurar a santidade. E procurar servir a Deus, como a Gabi estava me perguntando aqui pro Arthur, né? E aí, Arthur, o que você faz na sua igreja local? A gente não precisa ficar, tipo, eu estou nesse momento de solteirice e vou só esperar no Senhor. O meu príncipe, ou no caso dos homens, a minha princesa, e ficar lá parado só esperando. Não, é ser ativo. É isso que Deus quer. A vontade de Deus para a nossa vida é a ação na igreja local, no contexto que Ele colocou. É servindo com amor, com alegria, com dedicação. É isso que Ele espera da gente. E aí eu queria também comentar com vocês em relação a isso, que eu vejo uma certa vergonha de algumas pessoas de sentir uma necessidade de relacionamento. E essa necessidade de relacionamento faz com que a pessoa até fique constrangida de compartilhar isso. Poxa, eu queria ter um relacionamento, mas eu fico meio envergonhada, né, de comentar isso. O que é totalmente natural, gente. Quando o Senhor nos criou, Ele colocou um chipzinho lá na gente, dizendo, olha, você vai desejar se relacionar. Né? Todos os dias da criação, o Senhor estava falando, é bom, é bom, é bom, é bom. Só que aí, quando Ele olhou para Adão, e viu que o Adão estava se sentindo só, ele falou, não é bom. Então, isso é algo totalmente natural. E a gente precisa normalizar e dizer, sim, eu quero ter um relacionamento. É totalmente humano isso. Vou contar uma história para vocês de uma vez que eu estava conversando com uns amigos franceses. Aí eles perguntaram para mim, Lídia, tu já namora? Aí eu falei, não namoro, mas pretendo namorar. Mas pretendo. Aí eles abriram os olhos assim e ficaram tipo, como assim, sabe? Ela falou. Aí eles falaram assim, olha, porque os franceses não costumam comentar isso abertamente, que eles querem namorar para casar. Eles acham isso vergonhoso.
Gente, foi um momento maravilhoso para testemunhar que é algo totalmente normal você sentir essa necessidade. Né? Tanto a atração física pelo sexo oposto, quanto também a atração sexual. A partir dos 20 anos para mais, assim, a gente vai tendo, sim, essas vontades, talvez até mais fortes. Mas a Bíblia também nos fala que, além de natural, ela é controlável também. E aí já entra um outro ponto que eu queria conversar com vocês, que é sobre a santidade. Né? E muitas vezes a gente acha que o casamento é um erro isso, né? A gente pode achar que no casamento vai solucionar tudo. Ah, eu tenho uma tentação aqui na área, sei lá, sexual. Ah, mas quando eu casar vai tudo se resolver. Não. O que não é tratado também na vida solteira, com Cristo, pedindo pela graça dele, vai passar para o casamento. Né? Então, isso é algo que você precisa pedir muito ajuda para Deus. Tá lutando em relação, buscando mesmo a santidade, né? E aí, até algo para a gente refletir. O que é que nós estamos vendo? O que é que nós estamos ouvindo? Isso está contribuindo para a nossa santificação? Né? Isso não é só para solteiros, isso também é para namorados, isso também, até para casados também, né? Mas o que é que a gente tem visto? Né? Eu dei um exemplo uma vez, até lá no PG, que eu fui assistir uma série na Netflix, e era uma série de época, romance e tudo mais. E aí eu, super inocente, erro meu também de nem ter procurado a sinopse. Quando cheguei lá, primeira, segunda, terceira temporada, ok, tranquilo. Chegou na quarta, quinta, péssimo, péssimo, péssimo. Eu cancelei a Netflix, só voltei por causa dos doramas. Mas, na época, eu fiquei tão chateada com a Netflix que eu me senti assim, tipo, quase que traída por isso, né? E o Nicodemos fala de uma regrinha, que é a regra da segunda vez. Que é assim, às vezes, a primeira vez, realmente não tem como a gente evitar. Né? Por exemplo, no caso dos homens, se uma mulher passa na frente de vocês com uma roupa mais justa, passou. Né? Vocês não tiverem como evitar. Mas vocês têm como evitar olhar pela segunda vez. A mesma coisa, a questão da Netflix. Eu não sabia daquela série que ia aparecer coisas horrendas lá. Mas eu tive a escolha, a segunda vez. Eu quero continuar assistindo essa série? Eu quero continuar realmente me expondo a isso e talvez até não me ajudando muito no processo de santificação. Né? Então, fica a dica aí da regra da segunda vez para vocês. E falando um pouquinho também da minha área de neuromarketing, tem estudos que dizem que até as propagandas que são vindas para a gente têm conotação sexual. Então, a gente até na embalagem de refrigerante tem todo um estudo por trás para que tenha essa apelação por trás. Então, a gente precisa ficar muito atento a essas estratégias também e ficar atento mesmo para fugir da tentação o quanto for possível. E aí, Lídia, o que nós podemos fazer, então, nesse momento de solteirice? Primeiro, buscar conselhos. Né? Provérbios 11:14 diz que na multidão de conselhos você encontra a sabedoria. Aqui nós temos bons líderes, nós temos pessoas muito maduras. Então, gente, sempre que puder conversar, pedir conselho, peçam, sem vergonha mesmo, peçam, sendo o mais sincero possível, né? Procurar boas amizades dentro da igreja também, pois os laços espirituais eles são muito importantes. Inclusive, eu vi numa pregação do Augusto Nicodemos falando que é uma das mais importantes que tem. Porque no casamento é terreno, é muito importante e tal. Mas quando você for para a eternidade, é o relacionamento com a igreja que vai valer também, né? Então, assim, para vocês terem noção de como a gente precisa realmente ter laços profundos, não só na igreja local, mas com uma igreja cristã como um todo, né? Nesse tempo, gente, que de solteirice, Deus pode moldar o teu caráter também. Então, é muito bom a gente ter isso em mente, que é um momento de transformação, é um momento de crescimento espiritual também. Mas aí vem a pergunta que a Lu até me perguntou, Lídia, tu vai falar sobre o celibato, vai falar sobre os solteiros que no caso? Sim, eu vou falar sobre eles. Né? E qual é a diferença, gente, então, do celibato para aquela solteirice por conveniência? Quando é que eu sei que eu devo ser separado ou realmente eu estou procrastinando e eu estou até errando contra Deus em relação a isso, né? Gente, as características do celibato
Eu marquei 3 aqui. Primeiro, é um dom, né? E vocês podem encontrar em 1 Coríntios 7, 7 e 8. Essa mesma palavrinha, dom, você vai encontrar também quando o apóstolo Paulo fala sobre o dom de línguas, de profecia, de serviço. Ou seja, gente, é um presente de Deus, o celibato. Segunda característica, o chamado divino. É um chamado divino, não é imposto, né? Às vezes a gente pode achar, parece que a pessoa não tinha jeito para namorar ou para ter iniciativa, aí vai lá e coloca e fala que ela é celibato. Não. Gente, ela teve um chamado divino para isso, né? E é restrito para algumas pessoas. E eu posso até ser um pouco ousada de falar que é uma exceção que confirma a regra. Qual é a regra? O casamento, a família, né? E aí deve-se investigar se você tem ou não esse dom do celibato, se você tem essa atração ou não pelo sexo oposto, se você se sente bem sozinho, mas não é só por se sentir bem sozinho, se você consegue glorificar Deus sozinho também. É algo que a gente pode pensar em relação a isso. E tem alguns exemplos também, gente, que não é de celibato, assim, propriamente dito, mas é uma solteirice por opção. Pode ser ou por opção ou por circunstâncias, como no caso dos missionários, que são perseguidos por causa da fé cristã em outros países. Então, nesses casos, realmente, imaginem comigo, você numa guerra, correndo sozinho, e você numa guerra, correndo, tendo que cuidar de você, da sua esposa e mais 3 pequenininhos. Imagina. Então, alguns missionários optam mesmo por isso. Não, eu sei que aqui eu vou servir ao Senhor melhor, solteiro, né? Tem a questão dos viúvos também, segundo casamento já, que optam mesmo, olha, eu já estou no momento que eu já não sinto mais necessidade. Eu tive o primeiro casamento, mas o segundo já eu não estou mais me sentindo sozinho, eu já estou conseguindo lidar com a solitude de uma forma melhor, né? Então, esses são 2 exemplos que a gente pode dar de pessoas que escolheram a solteirice por opção, né? E a possibilidade de não casá-lo? Existe? Existe, gente, a possibilidade de não casar. O casamento, ele não é uma promessa de Deus. Ele pode vir, Jesus Cristo pode vir antes, né? E que isso não seja também algo que desespere, deixe isso ansioso no nosso coração. Porque Deus pode abençoar com casamento, mas também pode ser que você case com 40, 50, 60 anos. Conheço gente que foi casar idoso já, né? Quase no final da vida já, né? O que é importante? Glorificar Deus em todas as situações, em todas as fases. Olha que presente que Deus nos dá, de poder servir Ele, não importando o nosso estado civil. A gente pode servir Ele como solteiros, pode servir Ele como casados, né? De criança a idoso. Gente, isso é graça. A gente pode servir Ele em todas as fases da nossa vida. A Janaína me falou uma frase que eu achei muito legal. Ela falou assim: se o casamento vier, glória a Deus. Se ele não vier, glória a Deus também. Né? Porque nós precisamos entender que não tem a ver com o que nós somos ou o nosso estado civil, mas o que o Senhor quer da nossa vida, o que o Senhor quer que Ele, o que o Senhor quer que Ele, o que o Senhor quer que nós sejamos. E aí tem alguns exemplos aqui também de solteiros na Bíblia. Primeiro o profeta Daniel, né, que foi para Babilônia, e lá era muito difícil, né? Vocês conhecem a história e tudo mais. Temos o apóstolo Paulo também, que ele poderia ser, nós não sabemos exatamente, mas ele poderia ser ou solteiro ou viúvo, ou até mesmo separado por abandonar a fé judaica naquela época, né? Então, por causa da perseguição e tudo mais, pode ter acontecido dele ficar solteiro. E tanto que naquele momento de perseguição também dos cristãos, ele até falava que o melhor era ser solteiro, né? Naquele contexto especificamente, porque ele via que também o solteiro, ele podia ter mais tempo livre para servir ao Senhor, mais do que o casado, que precisa se preocupar com o casamento também, né? E, gente, o terceiro e último exemplo para mim, que é o melhor, é o próprio Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que ele é o modelo perfeito de solteiro de 30 a mais, né, Jana? De 30 anos e mais. Que a gente estava conversando sobre isso.
sobre a questão da idade, né, cronológica. Às vezes parece assim que causa um certo desespero quando vai chegando perto dos 30 e ainda não casou, ou passa dos 30, né? E Jesus é o exemplo perfeitíssimo de como ele conseguiu ter plena satisfação em Cristo, cuja comida dele era fazer a vontade do Pai. E ele foi um exemplo perfeito de como ver a sua glória na vida de um solteiro. Ele conseguiu simbolizar duas coisas ao mesmo tempo de uma forma muito, muito, muito legal. Ele conseguiu ser solteiro, mostrando, olha, dá para ser solteiro pleno em Deus e servir Ele com toda alegria, com toda dedicação. E, ao mesmo tempo, ele simbolizava alguém que estava comprometido, que é noivo da igreja. E, justamente por ele dar a vida à sua igreja, dar a vida pela sua amada, hoje a gente pode também usar o casamento como uma figura também desse relacionamento. Eu tenho certeza que o pastor Felipe e a Ju vão falar mais. E a quarta e última lição que eu queria conversar com vocês é sobre o papel da igreja. E a igreja, onde é que fica nisso tudo? A igreja, primeiramente, ela tem que procurar não pressionar o solteiro, justamente para que não haja casamentos mal formados. Mas em vez de pressionar, que tal orar com eles e por eles, né? Então, rapazes, eu oro por vocês, porque vocês são meus irmãos em Cristo. E aí eu sei que vocês, assim como eu, também nesse momento de espera, né? Vocês também podem estar passando por dificuldades, né? Todo mundo fala assim, tipo, o que está acontecendo com os rapazes da igreja que não está tendo iniciativas e tal. Mas, gente, Deus também age em vocês. Deus vai propiciar momentos e situações também para vocês, né? E eu me preocupo com a vida espiritual de vocês. Mesma coisa, minhas irmãs, eu oro por vocês, compartilho das mesmas lutas. Eu não sei o que se passa na vida de cada uma, como está o coraçãozinho, mas eu também oro por vocês para que a gente possa esperar em Deus da melhor forma possível, fazer as melhores escolhas e viver em santidade nesse momento de espera também. Outra coisa é orientar e aconselhar, isso eu já tinha comentado, né? Procurar pessoas mais maduras, de confiança. Se os pais de vocês não são cristãos ou se vocês não se sentem tão confortáveis, procura assim, amizades na igreja também. Líderes que possam te aconselhar e dar bons conselhos também. E aí, gente, já concluindo aqui, nós aprendemos então o quê? Ter plenitude em Jesus Cristo, procurar a santidade, estreitar os laços espirituais, ser útil na igreja com alegria e dedicação e remindo muito bem o tempo. E aí, para finalizar mesmo de verdade tudo isso, eu queria fazer duas perguntinhas, tipo o pastor. Não precisa você responder, tá? Mas aí responda aí no seu coração, faça a autoavaliação. A primeira é: você tem aproveitado bem esse tempo e essa fase da vida que Deus tem te colocado? Se não, o que você poderia fazer para melhorar? A gente está num momento muito legal da nossa vida nesse sentido de ter um pouco mais de liberdade em relação aos casados. Um pouquinho mais de tempo em relação aos casados. Mas a gente está remindo bem esse tempo no contexto que o Senhor te colocou, na tua igreja local, na tua família. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, lá em casa. Os meus pais são super ocupados por aqui. O que eu posso fazer dentro de casa? A começar lá, para ajudar os meus pais. É fazendo almoço, é ajudando a mamãe no slide da aula dela, é ajudando a minha avó que tem dificuldade de leitura, lendo a Bíblia para ela. É assim que eu posso glorificar Deus melhor? É através da minha profissão como nutricionista, como profissional do marketing. Então, essas perguntas a gente deve também ficar se fazendo de como glorificar a Deus melhor. E é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, como tem sido proveitoso para mim também, esses ensinamentos. Obrigada, Lídia. Foi muito bom, uma bênção. Ju, Felipe, vocês podem tomar a palavra. Uma bênção, muito bom essa palestra acerca dos solteiros. Nós ficamos com a responsabilidade de falarmos sobre princípios bíblicos relacionados a namoro, noivado e casamento.
Eu e Juliana vamos falar sobre esses 3 temas. Só que ela vai conduzir os 2 primeiros, namoro e noivado, e depois eu vou conduzir o casamento. Mas aí nós fazemos comentários, mesmo quando o outro estiver conduzindo. Nós vamos agora só topicalizar o assunto. Por causa do tempo, não dá pra gente se aprofundar em nenhum desses assuntos. Aí vamos deixar para as perguntas, se vocês tiverem, para a gente se aprofundar mais em um ou outro ponto. Então agora a gente só vai topicalizar, apresentar um conceito ou outro relacionado a esses assuntos. Beleza? Então a Juliana vai começar. Oi, gente, boa noite. Como o Felipe falou, é um assunto muito amplo, né? Para um tempo que a gente não tenha noite toda, né? Então a gente vai pensar algumas coisas e pensando em namoro e noivado, eu tentei, com base na nossa experiência, no que a gente já tem lido e conversado, tentar pensar algumas coisas que eu considero que considero mais de natureza prática do que conceitual para essa fase da nossa vida, né? Então, assim, o namoro cristão, acredito que a maioria ou todos têm em mente que ele tem um objetivo, que é você conhecer uma pessoa que você planeja casar. O cristão, ele não deve namorar por namorar, ele não deve namorar porque está todo mundo namorando, ele não deve namorar só porque ele não quer ficar sozinho, ele não deve namorar só por questão de atração física ou questão sexual. O namoro cristão tem um objetivo, um foco, que é a curto, médio prazo, casar, né? Se você, ao conhecer aquela pessoa, tiver, né, o mínimo de certeza que é ela. Então, diante disso, é preciso que antes de a gente pensar em namorar, a gente faça uma autoavaliação. Não é avaliação do outro, é uma avaliação de você. E eu acredito que 3 itens podem ser importantes para a gente fazer essa avaliação, para ver, será que eu estou pronto para começar a pensar em namorar? E a primeira avaliação seria da sua vida espiritual. Eu estou com a minha devocional pessoal consistente, bem estabelecida? Eu tenho sido útil na igreja? Eu tenho servido? Eu tenho contribuído? Eu tenho participado? Se você tiver dúvida numa dessas 2 questões, eu acho que é bom você primeiro resolver isso, para depois você pensar em procurar alguém para namorar. A segunda coisa é que, considerando que o namoro cristão visa um casamento a curto ou médio prazo, você precisa ter, principalmente os rapazes, né, que vão assumir depois o papel de provedor da casa, né, o principal provedor da casa, ter um trocado para pagar um sorvete para sua namorada, né? Então, como é que está a sua vida profissional? Você está dando rumo para os seus estudos? Você tem uma perspectiva de, no médio prazo, conseguir sustentar uma família? De você conseguir ser independente, autônomo? Se não, se isso ainda está muito distante, então talvez seja bom você se dedicar a isso para depois pensar em procurar alguém para namorar. E isso implica no terceiro. Dificilmente esses 2 primeiros pontos vão ser alcançados por alguém com 15 anos, né? Com 14 anos. Então, a questão da idade, né? A gente precisa primeiro vencer essas etapas, você trabalhar a sua vida espiritual, né? Que você esteja bem firmado, e a sua vida profissional, para que você possa começar, né, a olhar com outros olhos as pessoas. E eu digo isso porque o casamento, ele não é brincadeira, né? O casamento, ele é um compromisso sério que a gente assume diante de Deus. E uma vez que a gente assume, a gente precisa mantê-lo, né? E como o namoro cristão se destina ao casamento, a gente precisa ter um mínimo de maturidade e condições de desenvolver uma relação saudável que permita que, ao findar, né, esse namoro e passe para um casamento, você consiga estabelecer uma família cristã, né, saudável e equilibrada. Então, como assim, né, a maioria daqui não namora, então avalie isso. E avalie isso se você, não, tô ok, check, 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 nos 3. Quando você for procurar alguém,
olhe também esses critérios, avalie, né? Para que você possa começar um relacionamento que seja mais tranquilo de você conduzir já para o rumo do casamento, né? E já mudando, já entrando no namoro em si, namoro é muito legal, muito bacana, é uma fase muito boa, né, da história. Todo mundo é lindo, perfeito, cheiroso, maravilhoso, até que passa um mês, 2 meses. Mas assim, gente, né, namoro é tempo de conhecer. É ali que você tá para testar, para você conhecer. Então, não adianta você não, ele vai mudar depois, né? Vai ficar tudo bem e você não tratar aquilo. Não, você precisa tratar tudo, colocar todos os pingos em cada i. Se você se incomodou, se você se chateou, se você acha que aquilo não tá legal, converse. Não é por medo de terminar namoro, não é por medo de ficar sozinho, não é por medo de briga, de que você vai deixar de tratar as coisas. Você precisa tratar todas as coisas. O casamento, ele não muda ninguém como um passe de mágica. Na verdade, ele revela ainda mais outras coisas que a gente não consegue discernir no namoro. Então, em tempos de WhatsApp, né, e redes sociais, a gente, quando namora, precisa investir em tempo de qualidade e de conversa com aquele que a gente está namorando. Então, tratem todos os assuntos que forem possíveis, que passarem pela cabeça de vocês, e resolvam aquilo que vocês precisam resolver, né? Quanto mais pendências puderem ser resolvidas na fase de namoro, é melhor para a paz do casamento no futuro, né? Então você entra com um conhecimento maior a respeito de você mesmo e daquela pessoa com quem que você está se relacionando. E diante disso, é preciso que a gente também fique alerta a algumas coisas. Há certos relacionamentos que as pessoas que são mais próximas percebem que não está indo bem. Então esteja aberto para ouvir os conselhos. Não, que nem o post da mocidade, né? Não ignore os alertas dos seus pais, daqueles que são mais próximos e que lhe querem bem. Não abra mão de princípios que são fundamentais, né? Você não pode abrir mão de castidade, de santidade, não pode abrir mão de honestidade. Não, ele é só um pouquinho assim, tem um pouco de desonestidade. Não pode abrir mão disso, né? Não, ele é um pouco... Não se submete às autoridades, ele que manda nele mesmo. Não pode, você não pode abrir mão de princípios básicos e elementares de qualquer vida em sociedade e de convivência de uma pessoa equilibrada. Então, não deixe, não negocie esses valores que são fundamentais para um relacionamento saudável, né? A gente não pode casar, como eu falei no namoro, não pode casar só porque todos estão casando. Não pode casar só porque a gente está com medo de ficar sozinho. A gente não pode casar só por uma questão de atração física ou questão sexual. Nem por fatores externos como beleza, dinheiro, status, qualquer coisa que seja. Né? Como eu falei já, o casamento ele é um compromisso seríssimo que a gente precisa manter. Né? Como o Felipe vai falar melhor depois, não é o compromisso que a gente assume diante de Deus, ele é independente do sentimento, né? Então a gente vai ter que mantê-lo e cumpri-lo, assim como a gente assumiu naquele dia diante de todos e da igreja. Então, não ignorem os sinais, né? Aqueles que já estão namorando. Tratem as questões que tem que tratar. E se porventura for o caso, não tenha medo de terminar o namoro. É muito melhor terminar um namoro do que você entrar num casamento mal sucedido, fadado ao fracasso, ou que leve a uma situação que você venha a enfrentar um divórcio, né? Isso não desejo para ninguém. E considerando, né, o que eu falei no início, a questão da maturidade, isso é importante, porque o ideal é que o casal, à medida que ele vai caminhando junto no namoro, ele consiga, através, né, do diálogo, da conversa, consiga assumir essa autonomia de resolver suas próprias questões, né? Então, no início do namoro, talvez os pais sejam mais solicitados, né, para poder os amigos mais próximos, mas à medida que se caminha, o ideal é que se alcance essa maturidade de você conseguir ir construindo uma identidade como casal para você poder
mais adiante no casamento, conseguir resolver aquelas questões que são corriqueiras do dia a dia, né? Mas vale o alerta de que quando a gente namora, a gente ainda se submete às regras da nossa casa, né? Então, vou falar aqui para os meninos, né? Tem horário para voltar para casa, vai voltar para casa no horário que o pai da moça estabeleceu. Não pode ir para determinado local, não pode ir para determinado local. Não vai poder viajar junto, não vai viajar junto. Então, a gente tem que obedecer às regras da nossa casa, né? Ah, não, mas é porque já tem que treinar a submissão e a liderança no namoro. Não é bem assim, né? Isso é uma outra realidade que pertence ao casamento. Aqui, a gente vai construir nossa identidade como casal, mas cada um ainda está na casa dos pais. Precisa se respeitar, né? Se honrar e obedecer às regras da casa que são impostas pelos pais. E nisso a gente entra no noivado, né? O noivado, quando a gente decide noivar, a ideia então é que se case a curto ou a curtíssimo prazo, né? Não é o ideal que se noive para se casar daqui a 5 anos. Então, devia nem ter começado a namorar, na minha opinião. Né? E por que isso? Porque é perigoso, né? Como cristãos, a gente sabe, nós devemos nos manter castos, né? Preservando a santidade nesse aspecto sexual dentro do relacionamento. Então, a gente entende que com o passar do tempo, a intimidade vai crescendo, mais perigoso fica. Então, por isso que se fala de curto e médio prazo. E o noivado, então, nesse outro estágio, né, de relacionamento, onde você publicamente já assume, não, nós estamos com plano de casar daqui a 1 ano, daqui a alguns meses. Então, você precisa já estar organizadinho para isso. Nós temos condições de ter autonomia financeira, temos condições de sustentar nossa própria casa e temos maturidade de conseguir lidar com o nosso relacionamento sem estarmos dependentes emocionalmente ainda dos nossos pais. Mas o noivado não é casamento ainda. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado para que a gente continue respeitando e honrando os nossos pais naquilo que ainda devemos obediência a eles. Cuidado com a intimidade. O noivado, ele continua com as mesmas regras de castidade do namoro. E cuidado também para não perder o foco daquilo que realmente é importante, né? Geralmente a gente organiza uma cerimônia ou uma festa para poder celebrar o casamento e muitas vezes guerras mundiais são instauradas por causa da cor do laço do bem casado, né? Isso é só acessório, isso não é o mais importante. O mais importante é o relacionamento do casal. E nesse ponto específico, né, eu acho que a organização da casa, da festa, do que você for fazer para celebrar esse momento, também é um momento importante de organizar algumas coisas também, né? Quando o casal, né, já idealmente, né, já ele vai poder organizar a sua casa com seus próprios recursos e tudo mais, os pais eles entram mais ainda na questão de conselheiros. Então tem que ter muito cuidado de não menosprezar a opinião do seu noivo, da sua noiva, em favor da opinião do seu pai e da sua mãe. E se isso acontecer, é preciso que se sente e se converse. Porque o que acontece hoje nessa dinâmica, mas é só um noivado, pode se transferir para o casamento. E o ideal é que nessas questões que concernem apenas ao casal, o casal tenha autonomia para poder resolver. E os pais funcionem como conselheiros quando forem chamados, né? E mais uma vez, o noivado também pode acabar. Mas eu não vou terminar o noivado. É melhor que você termine o noivado na paz do Senhor e cada um siga bem do que vocês entrem num casamento onde não vai haver paz. Então, tenham em mente que é muito importante esse período de conhecimento que a gente pode ter um do outro para que no que mais a gente puder fazer, né, diante de Deus e na nossa responsabilidade, a gente consiga entrar num casamento que seja proveitoso para a igreja, proveitoso para a gente e que glorifique a Deus como o objetivo do casamento que o Felipe vai falar agora. Essa questão do término do relacionamento, ela pode parecer amarga no momento, mas de fato é muito mais fácil do que você entrar num casamento com a pessoa errada.
A gente tem que lembrar que as gerações passadas, até no nosso contexto aqui, pareceram lidar muito bem com isso. A gente vê pessoas que estão muito bem casadas hoje, inclusive aqui da igreja, que tiveram outros relacionamentos e hoje mantêm boas amizades com as pessoas que terminaram. E hoje estão casadas bem. Então a gente não deve ter medo disso se for necessário. Se esses princípios, né, que foram colocados aqui não forem atendidos pela moça, pelo rapaz, tudo bem, a gente termina na paz, sem ofensa, sem problema. Queria perguntar aqui, quantos estão solteiros, sem namorar aqui? Levante a mão, por favor. Quantos estão namorando? E os casados? Então a grande maioria aqui, então tá meio dividido entre solteiro e namorando. Tem um casal de noivos aqui? Sofia. Representando Silvola. Então a gente tem a maioria aqui dos solteiros e namorados, né? Então eu fiquei responsável por dar continuidade aqui e falar dos princípios bíblicos do casamento. Quantos dos que estão solteiros aqui pretendem casar? Levante a mão, por favor. Pelo que eu lembro, são todos, eu acho, né? Todos. Tem alguém que é solteiro aqui que não pretende casar? Não que tenha algum problema, como a Lídia deixou muito claro. Então todos os solteiros pretendem casar. Então ainda que você não esteja noivo agora ou não esteja nem namorando, é importante você prestar atenção nisso aqui agora também. Por que é importante nós definirmos o que é casamento? Porque existem algumas compreensões erradas que as meninas já mencionaram aqui, que se não forem resolvidas, podem gerar alguns dissabores depois. Algumas pessoas entendem o casamento, como elas já falaram, como uma tábua de salvação. Eu estou solteira, ou estou solteiro, e o que vai me livrar desse marasmo que eu vivo, que vai dar emoção para a minha vida, é o casamento. É no casamento que eu vou ter liberdade, é no casamento que eu vou poder viajar, é no casamento que eu vou poder fazer o que eu quiser na minha casa. E acham que o casamento, de fato, é um portal para a felicidade. Que a sua vida está estagnada agora e a razão disso é a solteirice. É uma compreensão errada a respeito do casamento. Se você casar achando isso, você vai se decepcionar. Outra concepção em relação ao casamento é achar que é uma eterna lua de mel. Pensam na questão sexual, pensam na questão que já mencionei aqui da liberdade, e pensam na questão de estar sempre com aquela pessoa que se ama, e acha que a vida vai ser uma eterna lua de mel. E é uma compreensão equivocada também em relação ao casamento. Não é uma eterna lua de mel. Você tem muitos momentos maravilhosos, já vamos falar um pouco sobre isso agora também. Mas assim, na vida real, o casamento não é Diário de uma Paixão, o filme, né? As meninas, eu acho que veem os atores e aquela coisa tão linda. Nossa, meu casamento vai ser assim. Mas a vida real é diferente. É muito diferente desse tipo de relacionamento das séries, dos filmes, né? A vida real é bem diferente. Então, é outra concepção errada. Casamento não é uma eterna lua de mel. Mas o que é casamento, então? Para a gente importa o conceito bíblico de casamento. Então, é a partir da Bíblia que a gente vai definir o que é casamento. Quem trouxe Bíblia, abra, por favor, em Gênesis. Não vou pregar, tá? Prometo, eu só vou ler o texto, porque ele é muito representativo daquilo que a gente vai falar e vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Gênesis capítulo 2, versos 18 a 25. Gênesis 2, 18 a 25. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que um homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome um homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea.
Então o Senhor Deus lhe fez cair pesado sono sobre um homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa um homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então, a partir desse texto, somente topicalizando, sem se aprofundar muito, como é que nós podemos definir o casamento? Quais são algumas características que nós podemos dar do casamento? Já falou bastante sobre isso, de uma maneira um pouco mais aprofundada, lá na classe de casais. Quantos aqui participaram da classe de casais que nós falamos sobre casamento? Vocês estavam? Mais alguém? Estavam nessa primeira? Luísa também. Nós já adiantamos esse assunto, nos aprofundamos mais. Aqui nós só vamos relembrar um pouquinho do que nós falamos lá, para aqueles que já participaram. Então, a partir desse texto, o que a gente entende como casamento? Em primeiro lugar, casamento é uma ideia divina. Quem inventou o casamento não foi o homem. Não foi em determinado momento da sociedade que se convencionou que um homem e uma mulher iriam se unir, iriam formar aquilo que se bateu o martelo como sendo casamento. A Bíblia diz que quem inventou o casamento foi Deus. E por que isso importa? Isso tem algumas decorrências. Em primeiro lugar, se foi Deus que inventou, o projeto é bom, é perfeito. Você já viu Deus inventar alguma coisa que não funcionasse? O pastor Herói sempre faz essa pergunta. O projeto é bom. Já teve gente que disse que o casamento é uma ideia fracassada, é uma ideia, é um projeto defeituoso. Essa história de se unir dessa forma monogâmica, isso está errado. Mas a partir da Bíblia nós vemos que quem inventou o casamento foi Deus. E se Deus inventou é porque é bom. Em segundo lugar, se foi Deus que inventou o casamento e ele é bom, para que ele funcione direito, tem que seguir as regras do inventor. Você pode pegar uma Ferrari e você vai dirigi-la de uma maneira completamente errada. Vai dar problema. O carro é perfeito, é maravilhoso. Mas você tem que seguir as orientações do manual. Então o casamento, ele é bom, o projeto é perfeito, foi inventado por Deus. Mas para dar certo, tem que se obedecer às regras do inventor. A Bíblia traz os princípios a respeito do casamento. Se você quiser que dê certo, você tem que seguir as regras do inventor. E se Deus que foi que inventou o casamento, a ideia divina continua dentro do prazo de validade. Quer dizer, não vai chegar um momento na história em que vai ser anacrônico se falar em casamento, vai ser ultrapassado. Não vai chegar um momento na história que vai perder-se a validade desse projeto. É um projeto eterno. Vai haver casamento até Cristo voltar. Então, em primeiro lugar, o casamento é uma ideia divina, foi Deus que inventou. Mas nesse texto também que nós lemos, nós podemos ver que o casamento é uma sociedade entre iguais. A gente lê no texto 2 vezes aparecer essa expressão, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. E pode parecer que a mulher ocupa um lugar de inferioridade em relação ao homem. Afinal de contas, ela é uma auxiliar. Auxiliar parece que tem uma posição rebaixada. Mas o sentido aí de auxiliadora idônea não representa, não traz essa ideia de inferioridade. É alguém que vai cooperar com a atitude do marido, com as atribuições, com as funções do marido, de uma maneira adequada. Esse é o sentido aí de idônea. Até uma outra tradução da Bíblia traz essa seguinte expressão: uma auxiliadora à altura dele, ou seja, uma auxiliadora adequada, que sirva de fato para a realização dos objetivos que eles vão ter em comum. Outra expressão que o pastor Herói sempre usa, que no casamento existem 2 estrelas de mesma grandeza. Os 2 são iguais, apesar de terem funções diferentes. Nós já vamos falar sobre isso. Mas assim, em termos de essência, os 2 são iguais. Não existe um que seja superior ao outro em status.
Mas o casamento também é uma sociedade de sexos opostos. Está muito claro isso no texto, essa distinção entre homem e mulher. Então, assim, desde a concepção do casamento, foi estabelecido que seria entre homem e mulher. Não tem como defender, biblicamente, a possibilidade de um casamento de homem com homem, mulher com mulher. Mas aí nós vemos também, a partir do texto, que o casamento é uma instituição organizada. Vimos que homem e mulher são iguais em termos de essência, mas eles têm funções diferentes. Por que é importante falarmos sobre isso? Porque se não tivesse alguém para ocupar a posição de liderança, ou se os dois ocupassem a posição de liderança, a gente ia ter confusão. Você já viu alguma sociedade, alguma organização funcionar dessa forma? Sem líder, ou com vários líderes? Você tem alguém que vai dar a última palavra. E é por isso que no casamento nós temos uma sociedade organizada. Ao marido foi dada a função da liderança amorosa. O que isso significa? Ele vai na frente. Não é aquele que manda, vai lá e faz tudo. Não é. É aquele que vai na frente e chama os que estão atrás, vamos lá comigo. É aquele que puxa a carroça e incentiva os outros a trabalharem junto. Então, esse é o papel da liderança amorosa. É aquele que lidera, está disposto a se sacrificar e de tomar a dianteira. E a mulher tem a responsabilidade da submissão também amorosa. De se submeter, de fato, a essa liderança do marido enquanto ela não a discordar da palavra de Deus. Ser submissa não significa ter temperamento tímido. Pode ter temperamento sanguíneo, temperamento colérico, e você pode ser submissa. Ser submissa não significa uma posição de inferioridade, como nós já falamos. Não é subserviência, não é aquela postura de não ter opinião. Pelo contrário, o marido sábio é aquele que sabe ouvir sempre a opinião da mulher e sempre leva ela em consideração. E a mulher deve, de fato, dar opinião. Você não vai ficar desmiolada a partir do momento que você casar. Pelo contrário, você tem a prerrogativa, o direito, eu acho até que o dever, de sempre dar a sua opinião para querer resolver a situação que se coloca diante de vocês. Mas sabendo, claro, que quem vai tomar a decisão vai ser o marido. E também ser submissa não significa a aquiescência rancorosa. É você ficar contrariada quando a sua vontade não for realizada e ficar torcendo para dar tudo errado. Para depois falar, eu te avisei, ou então ficar pensando nisso. Te avisei. Não, você tem que entender que vocês são uma equipe. E que ainda que o marido ocupe a decisão final, a decisão dele passou a ser decisão de vocês. E a mulher tem a responsabilidade de orar e torcer para que, mesmo que a vontade dela não seja realizada, as coisas deem certo. Então, o casamento é uma instituição organizada. Mesmo status, não tem distinção de status entre homem e mulher, mas tem essas funções diferentes. Mas a partir desse texto, nós vemos também que o casamento é a gênese da família. A partir do momento que você se casa, você sai daquela sua família de origem e você cria uma nova família. E existem algumas distorções que nós vemos e que nós precisamos evitar. O pessoal que está se preparando para casar aí, está namorando, essa questão que as meninas falaram é muito importante. Essa questão de ter pavimentar o caminho em todas as áreas, inclusive a área financeira, para não depender ainda da família de origem. Então, o casamento é a gênese de uma nova família e você tem, de fato, quem casa quer casa. Você tem que, de fato, procurar a ser independente da sua família de origem em todos os aspectos. Esse aspecto financeiro é um deles. O aspecto emocional também é outro. Não é saudável se casar e continuar com um cordão umbilical com a mãe. Não que haja algum problema, de repente, de falar diariamente com a mãe, mas se houver uma dependência emocional tão grande dos pais, da família de origem, que leve a pessoa a não conseguir passar um dia sem desabafar, contar o dia, tem alguma coisa errada. É uma nova família. Precisa haver, de fato, um rompimento.
E os sogros também têm que tomar cuidado para não interferir de forma indevida nessa nova família que se criou. Se houvesse interferência, de fato, a família com sabedoria, sempre honrando os pais, com respeito, tem que impor algum limite. Essa questão dos pais quererem interferir na criação dos netos, ou na condução da casa, isso não tem base bíblica, é uma nova família. A honra aos pais é eterna. A honra aos pais é até a morte, no sentido de levar sempre em consideração a opinião, respeitar a opinião, mas a obediência aos pais é enquanto os filhos estão sob a tutela. A partir do momento que os filhos saem da tutela dos pais, eles sempre vão dever honra, mas não obediência. Então essa questão de formar uma nova família e se ver obrigado a pintar a casa da cor da parede que o pai mandar, a matricular o filho, o netinho do avô no colégio que ele mandar. Não. Honra, ouve o conselho, tem-se sempre os sogros como conselheiros, mas é uma nova família agora. Então o casamento é a gênese de uma nova família. Mas o casamento também é uma união proveitosa. Vimos que o casamento não vai ser sempre uma lua de mel, né? Uma lua de mel eterna, mas nós não podemos dizer que não existem coisas maravilhosas no casamento, porque existem. O casamento é muito bom. Testemunho próprio meu aqui, o Éder pode dar também. Quem mais de casado aqui? Poian e Fernanda podem falar também, com certeza. É muito bom casar. Luciano e Léo também. Casar é muito bom. Às vezes a gente sente essa vontade de perder o réu primário, mas o sentimento que permanece, né, na nossa vida, aquele companheirismo que a gente experimenta ao lado da pessoa, a satisfação de poder ter alguém para contar, né, a própria questão da satisfação sexual também, que é um presente dado por Deus, tudo isso torna a experiência do casamento incomparável. É muito bom casar, né? Então o casamento ele deve ser visto dessa forma, como uma união proveitosa, né? Então casar é muito bom, não é obrigatório, né? Como a Lídia falou muito bem, existem pessoas que foram chamadas para isso, para ser solteiras. Apóstolo Paulo, o maior expediente, né? O maior expoente do evangelho foi um homem que se sentiu vocacionado para ser solteiro. O nosso Senhor Jesus Cristo também, durante o período que ele passou aqui na terra, muitos dos apóstolos também, não todos, mas muitos dos apóstolos, e até hoje nós temos homens e mulheres de Deus que se dedicam à solteirice e servem o Senhor de forma maravilhosa desse modo. Mas o casamento, como uma invenção de Deus, ele traz também esse aspecto. É uma união proveitosa. É uma conversa que não acaba mais, é aquela intimidade que você tem com aquela pessoa que supera a intimidade que vocês tinham com seu pai e sua mãe, né? Eu espero que a sua mãe e o seu pai sejam seus melhores amigos hoje. Eu espero que seja assim. E geralmente nós temos uma intimidade muito grande com eles, quando estamos solteiros, de falarmos, de contarmos. Mas a intimidade que você vai experimentar no casamento é muito maior do que essa. Depois de um tempo, a sua esposa ou seu esposo vai conhecer você melhor do que a sua mãe e seu pai. Vai conhecer a sua alma de forma muito mais profunda. Então isso é uma experiência maravilhosa. Então o casamento, sim, é uma união proveitosa. E por último, a partir do texto, nós tiramos a conclusão também de que o casamento é uma aliança vitalícia. A partir do momento que a gente se casa, nós nos tornamos uma só carne. É o que diz o texto. Esse termo, ele é difícil de explicar. Os intérpretes, eles variam em relação à opinião, mas podemos definir mais ou menos o sentido desse texto como uma fusão incompreensível de duas personalidades que se dá através de um vínculo profundo. Dentre todas as relações, o nível mais avançado, vindo a formar uma liga tão especial que, do ponto de vista de Deus, não merece ser quebrada.
gente vai ver Jesus falando lá em Mateus 19. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. A partir do momento que você se casa, se você é crente de verdade, tem essa perspectiva de que é para a vida toda. É para a vida toda. É uma aliança vitalícia. E aí entra também essa questão do cuidado. No cuidado da escolha, mais uma vez batendo nessa tecla, que a Lídia e a Juliana falaram. É muito importante. É a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida. Depois da decisão de seguir a Cristo. É a escolha do seu cônjuge. Não existe nada mais importante do que isso. A sua carreira, você pode mudar, traz alguns reveses, mas não tem nem comparação. Você passa 10 anos sendo, sei lá, engenheiro e você quer mudar agora para ser nutricionista. Você pode fazer isso, vai dar alguns atrapalhos na sua vida, mas não tem nem comparação você errar na profissão em relação a você errar no casamento. É disparado a decisão mais importante. É uma decisão que vai levar você, é uma decisão que vai gerar consequências para o resto da sua vida, tanto positivas como negativas. Então, ouça os conselhos dos pais, ouça a orientação de pessoas que querem o seu bem, ouça os conselhos de pessoas mais maduras, mais velhas da igreja também, que já passaram por isso muitas vezes. Busque orientação. A gente tem, principalmente a vocês aqui, a maioria de vocês tem pouca idade. Eu ainda não sou velho, ainda tenho 34, mas vários aqui têm 20 e pouco, né? Quem é o mais novo de nós aqui? Acho que não tem nem idade ainda para namorar, não sei nem por que tá aqui. Brinca. Mas vocês ainda são novos, na fase de 20 e poucos anos. Então ouçam quem já viveu isso, quem tem o dobro da idade de vocês. Então, irmãos, concluindo, o casamento é bom, apesar dos seus padrões elevadíssimos. O casamento é bom, apesar de nós mesmos. E o casamento é bom, apesar dos maus exemplos de inúmeros casais arruinados, casamentos arruinados. A gente olha para fora e vê que não deu certo e acaba chegando na conclusão de que o casamento não é bom. Não, o projeto do casamento é bom. O projeto do casamento é perfeito, porque foi criado pelo Senhor. A execução dele, que se não for feita conforme os padrões da Bíblia, é que gera esses problemas. Ok? Obrigada, Felipe e Ju. No momento que vocês estavam falando, eu até tinha algumas coisas, né, para acrescentar, né? Essa questão que a Nídia colocou sobre o celibato, né, é muito interessante porque eu ouvi uma vez do Augusto Nicodemos, até te mandei o vídeo, que ele fala que muitas vezes a gente esquece de pensar nisso, né, no nosso momento de solteiro, realmente, de refletir se nós temos esse dom ou não, né? E outra coisa interessante que ele fala é que você vai continuar tendo os mesmos desejos, né? Você vai continuar tendo, de certa forma, né, os desejos da área sexual, né, de uma certa atração por outra pessoa, mas você se sente pleno, né, na sua relação com Deus. Então, aquilo você consegue controlar, né? É controlável, né? Essa é a questão. Então, é interessante para a gente refletir realmente, né? Porque tem os sinais e as características, né? Para esse dom. Então, é interessante a gente refletir e pensar, né? Se realmente os solteiros, né? Eu não tenho esse dom, gente, definitivamente. Mas você que é solteiro, né, se realmente pensar, né, nessa questão. E sobre os casais, o Felipe falou, né, sobre o casamento e foi muito bom o período que a gente ficou lá na classe de casais, porque mesmo estando namorando, né,
é interessante a gente refletir, né, sobre o papel da mulher, o papel do homem. E foi uma coisa que eles colocaram lá, né, que a gente precisa já meio que treinar e conversar sobre isso, né, justamente para saber quais são as nossas dificuldades dentro desses papéis, né, e o que a gente precisa trabalhar, né. E finalizando esse momento, né, de exposição, a gente vai passar para as perguntas, tá bom? Vocês podem me mandar, eu esqueci de falar isso antes, mas vocês podem me mandar também pelo WhatsApp, tá? Eu não vou dizer quem perguntou, quem falou e tudo mais. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar pelo WhatsApp. O meu número tá no grupo do WhatsApp. Quem não tiver, tem como projetar para mim? Só o nome, o meu número ou alguma coisa? E a gente vai começar com a primeira pergunta, né, do formulário, que foi feita para Lídia, sobre solteirice. Lídia, quando a solteirice se tornou um peso para o jovem cristão? Quando você acha que aconteceu isso? Olha, é muito boa essa pergunta, porque primeiro que a solteirice não é um fardo, né? E o que foi que aconteceu? Eu acho que a origem de tudo, a gênese de tudo, é o pecado do coração. Então, eu não posso dizer, foi no ano 80 antes de Cristo, não. A idolatria do coração, no momento em que você idolatra o casamento e deixa de lado que você pode servir a Deus também na solteirice, aí sim ela passou a ser um fardo. Porque na própria história bíblica a gente tem personagens, como eu citei aqui, que mostram que não é um fardo, não é um peso. Né? Então, o mundanismo também, às vezes a gente nem percebe, mas através de filmes, através de séries, a gente vai recebendo essas mensagens de que nós não somos completos, não somos felizes. Então, eu acredito que a fonte de tudo mesmo é o pecado do coração. Pode. Gente, eu tô perdendo minha voz. Ó, vocês podem comentar também, tá, gente? Não é obrigatório. Aí a gente vai alternando entre... É só um adendo, na verdade, ao que a Lídia está falando, que também eu acho que envolve muito aquele quesito que você falou da questão da pressão. Né? Muitas vezes você está bem consigo mesmo com relação a isso, com relação à fase em que você está vivendo, apesar de, óbvio, como solteira, você almejar uma família, almejar um relacionamento. Mas muitas vezes a pressão externa é muito maior e dependendo da pessoa, né, de como ela lida com aquilo, isso pode acabar gerando também uma pressão interna e virar um fardo para aquela pessoa. Então, eu achei muito interessante o item que você falou, quando você falou qual o papel da igreja com relação a isso, né? Porque muitas vezes essa pressão ela está muito mais presente dentro da igreja do que fora. E isso pode levar ao perigo de a pessoa que é solteira se sentir muito mais à vontade com pessoas de fora, porque lá ela não sente essa pressão, do que com pessoas de dentro. Então, é muito importante as pessoas estarem atentas, porque às vezes o solteiro é tratado muito assim, poxa, solteiro, tô com pena. Mas, gente, tá tudo bem. Então, a gente precisa ter realmente cuidado, né, como igreja, com relação a essa questão da pressão que é imposta e que leva, muitas vezes, a pessoa a ter esse fardo. Agora a produção tem um microfone para vocês. Eu posso ficar com isso. Eu vou pegar esse gancho da Débora e trazer uma outra pergunta ali, se tu puder responder. É que tu falaste, né? Foi muito boa a tua palavra sobre isso, justamente sobre essa questão de equilíbrio, né? Da gente ter um equilíbrio e não tender nem para um lado nem para o outro, né? E dentro desse contexto, como a Débora falou, né? Dentro de um contexto de igreja, muitas vezes a gente tem essas perguntas, né? Por que tu ainda tá solteira? Por que não te prepara logo para o casamento? Já tá ficando velha? Tu já pensou no fulano tal ali, ó? Por que tu não namora e tudo mais? E o que tá na pergunta, né? Ao mesmo tempo,
você tem um outro lado fora, né, desse âmbito de igreja, né, no trabalho, na faculdade ou em qualquer outro lugar, mas onde a pessoa, elas meio que dizem, não, não é o momento agora, tu tem que estar trabalhando, tem que ganhar dinheiro, tem que investir na tua carreira, tem que... Aí depois tu pensa em casamento ou algo do tipo. E isso acaba causando essa confusão, né, na cabeça da pessoa. Tipo, ela fica pra onde, né? Pra onde vai? Como é que funciona? Então, é mesmo pra... A pergunta aqui é mesmo assim, pra tu dizer qual conselho tu daria pra uma pessoa que tem esses dois lados, né? De estar dentro da igreja e ouvir isso e, de certa forma, se sentir frustrada. E tem um lado de querer também buscar, né? Uma vida profissional, né? Estabilizada e tudo mais. Mas fica com essas duas coisas na cabeça. Eras muito boa essa pergunta. Eu acredito assim que uma coisa não vai anular a outra. Você pode muito bem investir na sua carreira profissional e, ao mesmo tempo, querer um relacionamento, né? A questão da pressão, né, muito importante que a Débora falou também sobre a igreja. Gente, assim, todo momento nós vamos nos sentir pressionados. Se nós estamos solteiros, cadê o namoro? Se a gente está namorando, vai casar quando, Luísa? Se a gente está noivo, Sofia, quando é que tu vai casar, Sofia? Né? Adriana, quando é que vocês vão ter filhos? Não querem nem saber se vocês querem ter filhos. Quando é que vocês vão ter filhos? E Ju, tu não acha que 2 filhos é muito pouco? Quando pra vem o ti, não? terceiro, Ju? Né? Quando Quando vem é o o terceiro? terceiro, o Pedrinho já está até andando já. Então, pressão a gente sempre vai ter. A gente precisa lidar com esse tipo de pressão também, porque tá fora da nossa responsabilidade o que as pessoas vão comentar com a gente. Mas o que está dentro da nossa responsabilidade é como nós vamos lidar com esses comentários, com essas questões. E sempre estar avaliando o nosso interior mesmo, sabe? Conversar com Deus como o nosso melhor amigo, como ele de fato é. Colocar diante dele, olha, Senhor, estou me pressionando lá na igreja, isso está me deixando desconfortável. Olha, Senhor, eu estou talvez até me sentindo mais à vontade no mundo, porque lá eu consigo não me sentir pressionado, né? E aí é algo que a gente deve colocar diante de Deus também, isso, né? Sempre ter esse equilíbrio, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Bora, galera. Não é possível. Tão tímidos. Oi? Em relação ainda a essa questão de pressão, um comentário que eu esqueci de fazer, muitas vezes, assim, o ideal é que o namoro cristão não seja longo, mas alguns são longos. E aí o casal acaba escolhendo casar só porque eles já estão juntos há muito tempo. E o relacionamento já acabou faz tempo, mas eles estão juntos por conveniência, costume, sei lá o que, continuam juntos. Então também é um perigo que precisa se evitar, né? Parece muito negativa, né? Essa minha fala do namoro e do noivado, né? De você prestar atenção, de você testar, de você... Mas, gente, é diante da realidade tão importante que é o casamento, né? No mundo onde a gente vê as coisas tão descartáveis, Então, se não quero mais, não me serve mais, não quero mais, acabou o amor, acabou não sei o quê, vou viver minha vida, né? Diante disso, nós como igreja, né, como alguém que entende que o casamento é uma ideia de Deus, nos cumpre reforçar a importância dele, né? E o namoro e o noivado como fases preparatórias para o casamento precisam entender a importância do compromisso que você está assumindo a partir do casamento. Então, o fato de já estamos juntos há muito tempo, então a gente precisa, né, dar uma resposta para a sociedade, para a igreja, e casar não é assim, isso não é motivo para casar também. Tem outra pergunta aqui, e essa pergunta é mais minha, assim. Não querendo, mas é para Ju e para o Felipe. Que eu queria saber duas coisas, né? Antes de casar, vocês se prepararam de algum jeito para o casamento? Tipo, de alguma forma, né? Seja em algum tipo de estudo ou algo do tipo, ou não.
E teve algo que vocês viveram no início do casamento de vocês que vocês pensaram que, tipo, se vocês tivessem ouvido algum conselho antes do casamento, vocês conseguiriam lidar melhor com o que vocês viveram nesse início? Não me matem. Em relação à preparação, Luísa, eu lembro de ter procurado aconselhamento com pessoas mais maduras que eu, e nós lemos livros juntos também. Eu não vou lembrar dos títulos todos agora, eu lembro dos Quatro Amores, do C.S. Lewis, você lembra? Felicidade no Lar, né? Lembro alguns livros muito bons também, podemos depois, se alguém quiser a recomendação, podemos procurar, relembrar para falar para vocês. Então foi aconselhamento com pessoas mais maduras e leitura. É só acrescentar que para a gente foi muito importante as horas de conversa e as muitas brigas. O Felipe não gosta que eu fale isso, mas é verdade. As muitas brigas no namoro resolveram várias questões que já chegaram resolvidas no casamento. Então, a gente já chegou com algumas coisas já passadas à régua e resolvidas. Com relação à tua segunda pergunta, eu acho que sim. Algumas coisas talvez sim. Acho que com o tempo a gente vai entendendo melhor. Talvez o que eu diria para um casal é não ter medo de perguntar, né? Não ter vergonha de perguntar para um casal mais maduro, seja para os seus pais ou para um outro casal maduro que você tenha como referência, não ter medo da pergunta e ouvir, né? Em qualquer área que seja. Às vezes tem alguns estigmas ou preconceitos em certas situações que acabam inibindo, né? Então a gente precisa quebrar algumas barreiras para poder evitar levar mais tempo para aprender. Tem uma pergunta Rapidinho, aqui. só fazendo um comentário. Foi mal. Não, mas eu acho que é importante também até a comunhão da igreja em relação a isso, de não ter essa diferença, eu só vou me relacionar com jovens, mas se relacionar com pessoas mais velhas também, justamente para favorecer isso, bons conselhos, boas conversas, e não é só os casados que vão ensinar para os solteiros, mas também é possível que os solteiros ensinem os casados em algumas coisas, né? Não de relacionamento, mas outras coisas da vida cristã. O PG é um exemplo, né? A gente faz o discipulado mutuamente, né? Mas isso só é possível se a gente se relacionar com pessoas mais velhas também, né? Eu acho isso legal da igreja, né? Tem uma pergunta aqui. A pessoa não especificou para quem seria, então, mas eu acredito que seja para o Felipe Paju, mas a Lídia tá livre para comentar também. Foi falado sobre a questão da idolatria ao casamento dentro da solteirice. Mas e se em algum momento você percebe que caiu nesse pecado estando no namoro? Deve-se terminar? É uma pergunta, né? É possível tratar esse pecado estando dentro de um relacionamento? Vocês entenderam? Eu entendo que sim. Eu acho que se você tá colocando o seu namorado ou noivo em um local que ele não deveria estar, e o namoro ou noivado, ou o casamento, tem ocupado o trono do seu coração, que só deve ser de Cristo, no meu ponto de vista, a forma imediata para você resolver a situação não é terminando o relacionamento. É você corrigindo o problema, colocando Cristo onde ele tem que estar. E ao se aproximar de Cristo, o casal, ao se aproximar de Cristo, acaba se aproximando mais de um do outro também da forma saudável. Porque é uma ilusão essa questão a idolatria, ela gera ilusões. Em todos os aspectos. E nos relacionamentos também não é diferente. Gera a ilusão de que
esse grude, essa fixação, essa compulsão vai unir mais os dois do que eles estariam unidos em um relacionamento saudável, que tem Cristo como centro e não um ao outro. Mas com o passar do tempo, quem tem esse tipo de relacionamento percebe que as brigas são uma constante, os ciúmes exacerbados, né, se mostram sempre presentes. Então, essa fixação, às vezes essa idolatria pelo casal, ela não produz o resultado que ela promete. Quando nós nos unimos a Cristo parece até ilógico isso, né? Eu vou tirar o outro da prioridade da minha vida, eu vou colocar um outro alguém, que é Cristo. Mas ao fazermos isso, é que nós nos unimos da forma mais profunda com a outra pessoa. A união em Cristo nos une de forma muito mais profunda a outra pessoa do que essa união dessa forma que a pessoa mencionou, né? Essa união idólatra. E quando eu falo assim, né, da questão das dificuldades, você não forçar a barra e terminar o relacionamento, é esgotadas todas as possibilidades, né? A gente não é porque, no primeiro erro, não quero, né, vou descartar o meu relacionamento. Não é isso. É quando você já puxou conselho, quando você, né, já foi atrás, já lutou, já tentou resolver e tal. Não vai pra frente, então não é melhor cada um seguir seu caminho. Mas é como o Felipe falou, até mesmo no casamento, né? É possível resolver, que dirá no namoro e no noivado. Acho que às vezes a gente tem a noção, eu não sei se a pergunta talvez seja isso, né? Também de, tipo assim, enfrenta uma dificuldade, a primeira reação é você querer sair ou querer, né, se desfazer daquilo. Mas o certo seria você tentar tratar, né? Primeiro, né? Tipo, claro que primeiro identificar. Eu acho que essa questão da idolatria, às vezes, o nosso próprio coração, né? É uma fábrica de ídolos. Então, às vezes é muito sutil, né? E vai se formando e vai criando um atrito, vai criando dificuldades dentro desse relacionamento. E acho que o primeiro passo é você identificar. Depois que identificou, né? Você tem que tratar e no último caso, o término, né? Seria isso. Para todas as situações dentro de um relacionamento, né? Aqui tem na verdade, é uma pergunta para os rapazes daqui, mas vocês podem pensar, né? Se refletir, né? Solteiros. Qual o projeto de vida que você apresentará ao pai da moça para casar, né? Então, eu acho que é muito nessa questão do que o Felipe e a Gil falaram, né? De você refletir, solteiro, estando, né, querendo um casamento, querendo, né, ter alguém. Então, reflitam, né, se vocês têm um projeto de vida para apresentar, porque realmente o pai vai querer saber também. Outra pergunta que eu queria fazer é porque a gente tem especificado, né, o papel do homem e da mulher dentro de um casamento, né? Mas seria para vocês três, tá? Existe um papel do homem e da mulher especificamente fora do casamento? Tipo, características específicas ou até coisas que se podem fazer, que se fazem, né, para o homem, para a mulher? Ou é algo geral e somente no casamento que especifica, assim, se divide? Se existem aspectos da vida do solteiro que tipo, ele deve realizar se for homem e um papel só deve específico. realizar se for mulher. É isso? Eu creio que deve estar se referindo mais, assim, por trás disso, acho que tem uma questão relacionada à carreira, será? A carreira que deve ser Eu acho que é mais papel mesmo, dentro, tipo, da sociedade. Da sociedade, ou aqui mesmo numa perspectiva de igreja, né? Tipo, papel que o homem, a mulher, a gente ouve, né? A mulher é submissa e tudo mais, e o homem é o líder, né? Mas isso dentro de uma perspectiva de casamento, né? E fora do casamento existe um papel específico para a mulher, existe um papel para solteira, né? Existe um papel específico para o homem ou é geral para o cristão e se divide no casamento?
você tem orientações nas epístolas acerca da postura que as moças devem ter, que os rapazes devem ter também. Então, acho que existem princípios, sim, que devem ser seguidos por solteiros no âmbito da igreja, no âmbito da sociedade. Mas, assim, eu creio que a esmagadora maioria dos princípios bíblicos de conduta, éticos, morais, eles são para ambos. São para os cristãos como um todo, né? Você vai ver no contexto eclesiástico da igreja, você vai ter funções diferentes que só podem ser exercidas por homens, como as funções do oficialato, né? No casamento você vai ter também funções diferentes, a liderança atribuída ao homem. Agora, na grande maioria de orientações em relação à conduta, à espiritualidade, são para ambos. São ambos. Não sei dizer se quem fez a pergunta quiser explicar melhor ou definir melhor o que quis dizer. Cadê minha produção? Com o microfone. Produção ali, ó. Não foi eu que fiz a pergunta, mas eu queria só fazer um comentário, né, que eu acho que pode ajudar. Entendendo que nesse contexto de casamento a gente tem funções que são atribuídas à mulher e funções que são atribuídas ao homem. No contexto da igreja, no mesmo sentido, os homens é que são responsáveis pelo oficialato, como tu mesmo mencionaste, enfim. Então eu acho que no exercício da solteirice, digamos assim, não relacionado ao fato de estar solteiro, mas relacionado sim ao fato do exercício da sua própria vida, né? Então, um homem, enquanto cresce, se ele almeja um casamento, se ele almeja viver no contexto eclesiástico, segundo as orientações de Deus, tem certas características que ele naturalmente vai ter que desenvolver. Pelo menos eu compreendo dessa maneira. Então, se ele está ali no contexto da igreja, os homens é que exercem essa parte da liderança exclusivamente no contexto da igreja. É importante que os homens entendam que eles vão ter essa responsabilidade em algum momento. Então, eles têm que exercitar isso. Mas isso não está relacionado ao fato de ser solteiro. Isso está relacionado ao fato de ser homem. A mesma coisa com as mulheres. Se no casamento, futuramente, ela vai precisar exercer uma ou outra função, é importante que ela, enquanto solteira, se almeja ao casamento, exercite essas funções para que quando ela chegar lá, ela já não esteja absolutamente despreparada. Pelo menos eu compreendo dessa maneira, eu acho que pode ajudar no comentário da pergunta. A gente já tá um tempo avançado, desculpa, gente, mas essa, de novo, é uma pergunta só minha. Não me matem, tá, Ju, Felipe? Eu amo vocês. Mas, calma. É a última para fechar. Eu queria saber, é porque a gente... muitos dos solteiros, né, aqui, a gente ouve, né, sobre a submissão, sobre o amar a Deus, amar a esposa como Cristo amou a igreja, né, e tudo mais. Mas é muito uma questão teórica, né? A gente ainda não teve a oportunidade de viver isso na prática. Por isso, eu queria saber, Ju, se tu pode falar o que é, na prática, ser submissa ao Felipe. Não me matem. E, Felipe, o que é, na prática, amar a Ju como Cristo amou a igreja. Um exemplo, só um exemplo. Deixa eu ver algum exemplo prático do que seria fazer isso. No caso, tirado do nosso contexto mesmo, pessoal. Deixa eu tentar lembrar aqui. É porque eles estão representando os casais, né? Então, não quer dizer que só eles estejam passando por isso, mas... Certo, então... Ela quer fazer um exposed do nosso casamento. Então, vamos lá. Um exemplo bem prático do que é isso. Eu já vi alguém tentando exemplificar a liderança amorosa como a sua mulher estando passando mal de madrugada e você cansado, tendo que trabalhar no outro dia e você levando ela para o hospital. Isso não é um exemplo válido. Você faria isso por um vizinho. Você faria isso para o seu cachorro, se estivesse passando mal, você levaria no veterinário. Então, eu acho assim,
a liderança amorosa, eu acho que ela se manifesta na prática em aspectos de decisão que você poderia seguir de determinada forma, mas você abre mão por amor. Você sabe que a sua esposa tem uma outra opinião em relação a isso. É um aspecto que não vai alterar na condução da casa. Não está certo nem errado. A cor da casa, o modelo do carro. Não vai alterar nada. Não é uma questão assim, fundamental pro relacionamento. Não vai tornar mais crente ou menos crente. Mas assim, a liderança amorosa é daquele que sabe que poderia definir, mas abre mão, se sacrifica. Então eu acho que é nessas pequenas coisas do dia a dia, que formam as semanas, formam os meses e formam os anos, que eu acho que a gente manifesta esses pequenos sacrifícios, assim. Deixo de fazer a minha vontade que poderia ser feita, porque eu sou o líder, mas eu demonstro amor abrindo mão da minha vontade para que seja feita a vontade da liderada, né? Vamos colocar assim, em aspectos que não são fundamentais. Eu acho que seria um exemplo que poderia ser dado, né? Dentre tantos outros. Vou começar com o exemplo da liderança amorosa, que me veio à mente também. Acho que serve para outro lado, mas acho que uma liderança amorosa também é quando a mulher está claramente em pecado e o homem está certo. E em vez de ele vir com os 2 pés na porta, ele vem com tranquilidade, admoesta, observa, fala o que precisa ser feito. E evita uma briga, uma catástrofe, uma guerra mundial. Acho que é um exemplo de liderança amorosa. E o contrário é verdade, né? Também a mulher, quando está certo, o homem está errado. E da submissão é você abrir mão, né, de você decidir nas coisas que são essenciais, mesmo naquilo que você não concorda. Então, vai ser feito você precisa fazer isso, independente do que você acha, né? Então, por exemplo, se o Felipe decide, não tá bacana como tá dando conta da casa, das crianças, do teu trabalho. Não tá legal, vai deixar o teu trabalho. Decidiu, entendeu? E aí eu vou ter que me submeter, vou ter que obedecer, vou ter que seguir. Mesmo que eu acho que não. Então é abrir mão dessa vontade naquilo que é mais custoso, né? Que é mais essencial. Obrigada, gente. A gente vai finalizar agora, né? Vamos orar. E foi um momento mesmo para a gente conversar sobre isso. Reflitam, né? Vocês que já são solteiros, né? Sobre o que a Lídia falou. Os namorados, né? Noivos e casados que possam também desfrutar do que o Felipe e a Juliana falaram, né? Para a gente ser edificada mesmo, né? Vamos orar, então. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigada porque Tu falaste ao nosso coração, Senhor. Obrigada por cada um, Senhor, que pôde estar aqui. Continua, Senhor, a cuidar, Pai, da Lídia, da Ju, do Felipe. Que eles continuem sendo bênção para nós e exemplos também, Senhor. Nos leve em paz para as nossas casas, Senhor. Abençoa também o nosso refrigério agora. Que faça bem aos nossos corpos, Senhor, e nos abençoe, Pai. É no nome do teu Filho amado Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Vamos lá, galera. Agora, eu queria agradecer aos nossos visitantes, né? Ao Daniel, a Ilen, ao Igor. Isso, ao Igor. Você tá vindo, né? Nos domingos, né? É a primeira vez que tu tá vindo numa reunião da mocidade. Então seja bem-vindo, né? Na reunião. Essa é a reunião da mocidade. E agora a gente vai só bater a foto rapidão e a gente corre lá pro refrigério, tá bom, gente? Porque não pode ficar sem foto. Ah, sim. Os varões, por favor, ajudem aqui a ajeitar os bancos pra gente não perder muito tempo. Vamos lá, galera.